Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim.
vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. O anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Deus abençoe. Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso momento Pão da Palavra, momento que nós buscamos conhecer um pouco a Palavra de Deus. Cada momento nós buscamos conhecer um pouquinho um livro da Sagrada Escritura, buscar na Palavra de Deus o alimento, sustento. O próprio Jesus, quando vai iniciar a sua missão, ele vai dizer: nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que é proclamada da boca de Deus. A palavra é proclamada como alimento, aquilo que sustenta. Como o alimento é o sustento para o nosso corpo, a palavra é o sustento para a nossa alma. A palavra é a presença do próprio Deus que nos instrui, que nos orienta, que nos mostra caminhos. Pela palavra tudo foi criado, pela palavra tudo é recriado, renovado e transformado. Quando estamos na palavra de Deus, Deus vai organizando todas as coisas e colocando todas as coisas no lugar. Tudo foi criado pela palavra e é na palavra que todas as coisas se mantêm, nos ensina São Paulo. E é nela que nós queremos manter a nossa vida. Por isso eu preciso conhecer, eu preciso buscar. E à medida que eu busco o conhecimento de Deus pela palavra, eu vou tocando naquilo que a palavra ensina e promete. A palavra também nos ensina: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E quando nós conhecemos, a palavra tem efeito de nos conduzir naquilo que é a verdade que ela anuncia. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a presença de Deus pela palavra alcance a sua vida e que a palavra se faça vida na sua vida. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco. Hoje nós vamos ver o livro de Tobias, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história de São Rafael, Tobit, Sara, e o contexto que esse livro foi escrito, que está justamente dentro do contexto onde nós estamos vivenciando a história do povo de Deus, que vai viver uma experiência de exílio, porque o reino foi tomado depois da morte de Salomão. O reino foi dividido, depois o reino vai ser tomado por alguns impérios e o povo de Deus vai ser disperso, vai ser levado em exílio
cada grupo para um lugar diferente. E a palavra vai nos mostrar que é possível, mesmo em tempo de exílio, em tempo de deserto, viver na fidelidade de Deus. E nós teremos o auxílio sobrenatural dos céus pela fidelidade. Entra a história, então, de Tobit, Tobias, Sara e São Rafael. Sejam todos bem-vindos. Convido você a compartilhar essa live, seja pegar a sua palavra, deixar a sua palavra aberta no livro de Tobias. Está logo depois daqueles livros que nós vimos históricos. Nós já estudamos vários livros, desde os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós vimos o livro de Josué, nós vimos o livro dos Juízes, nós vimos o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, nós vimos o livro dos Reis, e nós não vamos entrar no livro de Esdras e Neemias, porque vamos ver depois, e também o livro de Crônicas. Crônicas também vai retomar tudo aquilo que nós vimos no livro dos Reis, contando a história de Davi, Salomão, o império que é dividido, e é o mesmo contexto. Nós vamos começar a entrar em algumas histórias que vai narrar um pouco a experiência de um homem, de uma mulher de Deus, que mesmo em situações de dificuldades, pela fidelidade tem um auxílio de Deus. Nós vamos ver depois um pouquinho a história de Tobias, a história de Judite, a história de Esther, a história dos Macabeus, a história de Jó, que são homens e mulheres que viveram sofrimentos profundos, exílios, perseguições, dificuldades, mas em meio às dificuldades, pela fidelidade, Deus justificou. Deus pode tardar, parecer demorar, mas Ele nunca falta. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. A Liniara Kellen, Deus abençoe Liniara conosco. A Valquíria Valamiel, a Thaís Emiliano, Helenice Emiliano, um abraço. A Vera Modesto, Deus abençoe Vera. A Renata Torres, rezando conosco. A Paula Assis, a Renata, a Patrícia, a Larissa Almeida, Thaís Aguiar, Deus abençoe. A Valquíria, a Ângela Araújo, Elma de Itabira, a Margarete Ribeiro, Érica Reis, Alife Fernandes, Deus abençoe. A Flávia Gonzaga, Bruno de Jesus, Renata Torres, Deus abençoe Renata. Gabi Bittencourt, Deus abençoe Gabi, um abraço para o Lio, toda a sua família, Pietra, Felipe. A Júnia Moreira rezando conosco, Deus abençoe. A Vera rezando conosco, a Maria Auxiliadora Martinho, a Vera também de Urucânia rezando conosco, Deus abençoe. Suzana Drummond, Deus abençoe Suzana. A Larissa, a Cidinha Macedo, a Cidinha Lopes, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Nós já queremos pedir a presença do Espírito Santo. A palavra nos ensina que quando Deus cria todas as coisas, não existia nada. Somente o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Nada existia, somente o caos. Mas Deus, na eternidade, já existia. O Pai, o Verbo, que é a palavra, e o Espírito. E é o Espírito Santo que estava sobre todas as coisas, que vem organizar todas as coisas, vem dar vida a todas as coisas. O Pai, então, pela palavra e pela ação do Espírito, cria e organiza todas as coisas, e Deus disse, faça-se. E tudo foi feito pela ação do Espírito Santo. E nós pedimos esse mesmo Espírito que venha sobre nós. É Ele que nos dá o entendimento da palavra. É Ele que nos dá a condição de compreender, de viver. Sem a ação do Espírito Santo, eu não consigo viver a palavra de Deus. Eu não consigo conhecer, compreender a verdade que a palavra nos traz. E nós já pedimos nesse momento a presença do Espírito Santo. Que Ele venha sobre cada um de nós. Que Ele venha abrir a nossa mente para conhecermos a verdade que vem de Deus. Que Ele abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós, que Ele conduza as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas escolhas e decisões, para que tudo o que fizermos sejamos conduzidos e movidos pela graça do Espírito Santo, que Ele guarde o nosso corpo para que todas as moções, ações do nosso agir sejam sempre movidos
pela presença do Espírito de Deus que habita em nós. Nós chamamos o Espírito Santo do nosso batismo. Nós chamamos o Espírito Santo do trono da glória de Deus na eternidade. Nós chamamos o Espírito Santo dos quatro cantos dos céus, de toda a criação, que organiza todas as coisas, que Ele venha sobre cada um de nós, organizar e colocar cada coisa no seu lugar. Nós pedimos, vem Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, que Ele venha nos dar sabedoria, que é o dom do Espírito. Um dos dons do Espírito, a sabedoria que nos dá a capacidade de conhecer a verdade e a vontade de Deus. Ninguém conhece Deus se o Espírito Santo assim não revelar e dar a capacidade de compreensão pela graça do Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto do Espírito Santo é muito fácil da gente aprender, muito fácil da gente rezar nos momentos que às vezes a gente está com pouco tempo. É um texto que só fazemos algumas ejaculatórias invocando a presença do Espírito Santo. Nas contas maiores nós rezamos, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nas contas menores, nos lugares da Ave Maria, rezamos, vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Vinde, Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos pegar o nosso livro de sabedoria, capítulo 9, nós vamos rezar juntos a oração que Salomão fez a Deus, pedindo a sabedoria de Deus para poder compreender todas as coisas, essa sabedoria que vem do Espírito Santo. Nós vamos pegar o capítulo 9 de Salomão, capítulo 9 do livro de sabedoria, que é a oração que Salomão fez. Oração muito boa para a gente rezar antes de ler a Sagrada Escritura, para pedir a sabedoria que vem de Deus, para compreendermos e fazermos aquilo que é vontade de Deus. Você pega aí no livro de sabedoria, está logo depois dos Salmos, o livro da sabedoria, capítulo 9. Já deixa marcadinho, deixa uma folhinha, alguma coisa aí dentro. Sempre a gente, quando vai rezar a Sagrada Escritura, refletir, a gente sempre vai buscar ler essa oração que Salomão fez, pedindo a sabedoria de Deus para compreendermos aquilo que é o querer de Deus. Capítulo 9, versículos 1 seguintes. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade e exercer o julgamento com retidão e vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada e não me exclua do número de teus filhos, pois eu sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e filhas. Mandaste-me construir um templo em teu santo monte, um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparastes desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do trono de tua glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. E ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos pegar o livro da sabedoria, o livro de Tobias, e nós vamos agora conhecer um pouquinho o livro de Tobias e aquilo que Deus nos ensina a partir do livro de Tobias. Grandes ensinamentos nós temos aqui na palavra de hoje, quando Deus vai nos falar sobre a ação sobrenatural de Deus pela presença dos anjos. Os anjos na Sagrada Escritura sempre vão simbolizar o agir sobrenatural de Deus em uma vida. O agir sobrenatural de Deus diante de uma realidade que vem pela oração, jejum e caridade. Por isso que no período da Quaresma,
Nós sempre fazemos 40 dias com São Rafael, porque nós vamos ver que todo o livro de Tobias, que nos narra a história de São Rafael, ele vai trazer um grande ensinamento da intervenção de Deus que se manifesta a partir da oração, do jejum e da caridade. O sobrenatural de Deus que vai trazer a libertação de Sara, vai promover o casamento de Tobias, vai guardar Tobias e vai trazer a cura a Tobit, pela graça da oração, do jejum e da caridade. 3 princípios que nós vivemos como princípios cristãos, que nos preparam nos momentos importantes, quando nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Os 3 caminhos que a igreja nos ensina durante o período da Quaresma: oração, jejum e caridade, nós encontramos aqui no livro de Tobias. E nós vamos ver que o evangelho que nós vimos nesse fim de semana, o evangelho que Jesus vai dizer que o julgamento acontece para aqueles que vestem os que estão nus, dão alimento aos que têm fome, dão água aos que têm sede, visitam aqueles que estão enfermos, visitam aqueles que estão presos, acolhe os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Todo esse ensinamento que Jesus vai trazer na palavra que nós ouvimos nesse fim de semana está aqui no livro de Tobias. Está dentro do livro de Tobias. Jesus, quando vai trazer essa parábola, esse ensinamento a respeito, tive fome, me destes de comer, tive sede, me deste de beber, eu era peregrino, me acolhestes, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente, foste me visitar. A palavra que nós vimos nesse fim de semana, ela é retirada deste contexto, dessa palavra de Tobias, nos mostrando que o livro de Tobias, Jesus tinha conhecimento. E é um livro que falta no livro da Bíblia evangélica. Se a sua Bíblia não tiver o livro de Tobias, a sua Bíblia não é católica, ela é protestante. A Bíblia protestante não tem o livro de Tobias, porque os judeus antigos, eles não adotaram os escritos que foram feitos no tempo do exílio. Agora nós vamos ver algumas histórias do povo que está no tempo do exílio. O que é o tempo do exílio? Quando o povo foi retirado, quando veio a divisão da terra, do reino que Davi instituiu, que depois Salomão herdou, Salomão pecou, nós já vimos isso nos outros momentos de formação, e o reino foi dividido, aquele reino nunca mais ficou totalmente um reino entregue ao povo de Deus, e quando o povo foi com o reino dividido, ele se enfraqueceu, os impérios tomaram conta daquele povo e foi retirando o povo daquele lugar e levando o povo para o exílio, cada um sendo levado para um lugar distinto. E nesses lugares a história do povo continuava. O povo continuava a fazer experiência com Deus. O povo continuava a viver na fidelidade a Deus e ali Deus também vai se manifestar. E quando o povo volta do exílio, eles voltam com esses escritos que não foram escritos feitos na língua hebraica e aramaica, mas que foram livros escritos na língua grega. E quando eles voltam com esses livros, os judeus nacionalistas não aceitaram e tiraram alguns livros que foram escritos na língua grega, e então temos aí a diferença de 2 Bíblias, que os evangélicos, os protestantes, vão optar pela Bíblia do Antigo Testamento. O Novo Testamento é idêntico, não tem diferença. O livro do Antigo Testamento, faltam alguns livros na sua Bíblia, que são justamente os livros de língua grega que foram escritos no período em que o povo estava no exílio. Quando o povo estava no exílio, Deus não deixou de falar com o povo. Deus não deixou de manifestar com o povo. Deus não deixou de agir e de ensinar. Se você for procurar aí na sua Bíblia, ela não tiver o livro de Tobias, sua Bíblia é protestante, ela não é católica. Procura, então, arrumar uma Bíblia católica, porque você é católico e precisa buscar os escritos da Bíblia católica. Nós vamos pegar então o livro de Tobias e nós vamos conhecer um pouquinho então. Então, qual que é o contexto desse livro? Nós vimos então a história dos reis, né, que Deus constituiu a partir de Saul, Davi, Salomão. Saul foi o primeiro rei.
Saul, então, desobedeceu à voz de Deus. Deus fez ele perder o reinado, entregou para Davi, porque Davi era um homem justo, escolhido por Deus, ungido. E Davi foi fiel. Davi, ele formou, organizou o povo de Deus. Depois veio seu filho Salomão. O seu filho Salomão fez, então, contato com vários outros povos, casou com inúmeras mulheres, aumentou o poder do reino que ele se constituía, mas ao mesmo tempo ele fez muitas coisas erradas. Ele cultuou outros deuses, ele ofereceu sacrifício a outros deuses, ele vai construir o templo, o lugar sagrado, o templo de Jerusalém, o templo sagrado para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai construir templos para outros deuses por causa das milhares de mulheres que ele casou com ela, se prostituindo espiritualmente com outros deuses, e Deus então vai dizer para ele que o seu reino será retirado, não no tempo de sua vida, em benefício a Davi, que Deus prometeu fidelidade, mas quando ele partisse, o seu reino nunca mais seria firme, e quando ele morre, o reino é dividido, o império toma conta daquele reino, outros povos vão tomar conta, vai dividir e vai dominar o povo de Deus, e eles, alguma parte vão ficar lá, de algumas pessoas vão ficar na terra santa, na terra prometida, na terra que emana leite e mel, e outros vão ser exilados. E aí vai surgir vários profetas também nesse contexto, junto com o povo. E o povo, então, aqui nós estamos vendo um grupo de homens e mulheres de Deus, a partir do livro de Tobias, que foram exilados, tirados da sua terra, levados para outro lugar, e ali eles vão fazer a experiência, mesmo sendo exilados. Vai nos mostrar esse livro que a fidelidade, independente do lugar onde eu estiver, independente da situação que eu estiver vivenciando, a fidelidade traz a intervenção de Deus, porque por fim, a última palavra é de Deus, mesmo diante da doença, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da opressão, mesmo diante da dificuldade, a última palavra sempre é de Deus quando a pessoa vive na fidelidade e na justiça de Deus. E nós vamos ver que a fidelidade e a justiça de Deus passa pela oração, pelo jejum, pela caridade. Essa é a síntese do livro que nós vamos ver aqui, de Tobias. Então nós vamos pegar o livro de Tobias, o padre já deu para dar uma introdução, para a gente conhecer um pouquinho. É bom você pegar uma caneta, pegar uma régua, marcar, riscar. Tem muitos ensinamentos no livro de Tobias. É bom você depois ler com calma, se você tiver paciência, ler. Né? O padre chegou das comunidades, ó, fui celebrar nas roças, deu tempo de eu pegar o livro, ler, dá tempo de você ler. É um livro muito pequeno, de 14 capítulos. Você consegue ler esse livro com 1, 2 horas no máximo, você consegue ler esse livro todo. E ele tem muitos ensinamentos. É um livro que não foi feito justamente só para ler. É um livro feito para você rezar, porque tem ensinamentos de ouro aqui nessa palavra. E que Jesus vai utilizar isso. Que Jesus vai utilizar nos seus ensinamentos, nas suas palavras, nos seus sermões. Tanto que a palavra desse fim de semana, não vou dizer que foi coincidência, mas providência de Deus, porque não existe coincidência diante de Deus, vai justamente beber como princípio desses livros. Por isso que a Igreja Católica tem o livro de Tobias, que falta na Igreja Evangélica, na Igreja Protestante, né? Que eles não têm o livro de Tobias na sua Bíblia. Jesus, na palavra, no Evangelho que nós vimos esse fim de semana, está aqui a base de todo o Evangelho do final de semana que nós ouvimos, quando ele vai falar do julgamento final, que seremos julgados não pelos nossos pecados, mas pela caridade que deveríamos fazer ao irmão, que a igreja depois vai chamar desses atos de obras de misericórdia corporais. Temos as obras de misericórdia corporais e temos as obras de misericórdias espirituais. As obras de misericórdias corporais é dá de vestir a quem está nu, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, acolher os estrangeiros, ajudar os enfermos. Então, tudo isso é o que está na palavra que nós ouvimos no fim de semana. Se você foi à missa, esse fim de semana você ouviu o padre falando desse evangelho, e o livro de Tobias é a fonte desses princípios de oração, jejum e caridade, o que nós ouvimos durante 40 dias no período da quaresma, que preparamos para a maior festa cristã, que é a ressurreição. Está aqui a base para
esses princípios que nos sustentam como um caminho de preparação para a comunhão com Deus. E são os princípios que regem o sobrenatural de Deus. São princípios que atraem os anjos de Deus. Os anjos de Deus permanecem junto daqueles que rezam. Jejum significa aqueles que fazem penitências e sacrifícios, e com aqueles que fazem obras de caridade. Aqueles que vivem oração, jejum e a caridade, eles são permeados pelo ministério angélico, pela ação dos anjos, que Jesus vai dizer: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos dos homens. Toda ação sobrenatural de Deus, ela é mediada pelo ministério dos anjos, e os anjos precisam da oração, do jejum e da caridade para se manifestarem numa vida, numa alma. Vamos pegar então o livro de Tobias. Nós vamos ver lá no capítulo 1, vai falar de Tobit como um homem exilado. Ele foi retirado de sua terra, da terra que emana leite e mel, da terra que foi dada a Davi, a terra que foi dada a Salomão, a terra que Moisés esperou, não conseguiu tocar, a terra que Josué entrou com o povo. Por isso a necessidade da gente conhecer os outros livros, para a gente compreender o contexto da Sagrada Escritura. Nós vamos entrar aqui então no livro de Tobias. O primeiro capítulo vai falar sobre o exilado. Ele é como um exilado, aquele que está longe da sua terra, da terra sagrada, longe do templo sagrado, mas mesmo diante de uma terra de pagãos, ele vai ser fiel a Deus. Versículo 3, ele vai dizer: eu, Tobit, trilhei os caminhos da verdade todos os dias de minha vida. Aqui vai entrar a história de Tobit, que é pai de Tobias, que era um homem justo diante de Deus. Um homem que foi retirado de sua terra, mas aonde ele morava, mesmo vendo tanta coisa bárbara, tanta coisa errada, ele se mantinha fiel a Deus. Trilhei os caminhos da verdade todos os dias de minha vida. Olha o que ele vai dizer: dei muitas esmolas aos meus irmãos, os deportados, que comigo estavam em Nínive. Ele vai falar que quando eu era jovem, estava ainda em minha terra, a terra de Israel, toda a tribo de Neftali, meus antepassados, se separou da casa de Davi de Jerusalém, cidade escolhida dentre todas as tribos de Israel, para os seus sacrifícios. Lá que está o templo de Deus, aonde fora construído o lugar sagrado. Todos os meus irmãos da casa de Naftali ofereciam sacrifícios de bezerros a Jeroboão, rei de Israel. Fizeram em Dan sobre todas as montanhas da Galileia. Aqui ele está falando de outros lugares sagrados que foram levantados, mas não para o Deus de Israel. Outros lugares que se levantaram para sacrifícios para deuses pagãos. E ele vai dizer: muitas vezes eu era o único a vir em peregrinação a Jerusalém por ocasião das festas, para cumprir o que a lei obrigava. O que é isso? Todos os anos, Jesus vai passar por isso. Todos os anos, um judeu, ele era obrigado, no tempo da Páscoa, a ir para o templo de Jerusalém, rezar e oferecer sacrifício. E Tobit vai dizer que ele era o único no meio do povo que voltava, e voltava sozinho para cumprir as leis de Israel, de voltar no templo. Ele saía de Nínive, fazia um percurso enorme para poder se colocar diante de Deus no templo. Ia sozinho, mas ele ia todos os anos oferecer sacrifício. Ele não oferecia sacrifícios nos outros templos pagãos que foram levantados. Ele ia no templo de Israel. Ele ia no templo construído por Salomão em Jerusalém, porque ali foi consagrado aquele lugar para que fosse oferecido sacrifícios a Deus. E ele ia, mesmo que fosse sozinho, mesmo que todos não iam, mesmo que todos buscassem um caminho mais fácil, ir para os outros deuses, para outros templos, ele ia porque ele confiava e ele era fiel. E ele fala aqui que ele oferecia as primícias, os sacrifícios. Lá no versículo 8 ele vai dizer, ele tirava uma parte do seu dízimo para dar aos órfãos, para dar às viúvas, para dar aos estrangeiros. Ele sempre tirava algo daquilo que ele tinha para dar àqueles que necessitavam. As obras de caridade, a esmola,
o oferecer ao outro um pouco daquilo que temos. Não existe ninguém que seja pobre o suficiente, incapaz de oferecer daquilo que tem para aquele que precisa, principalmente órfãos, viúvas e estrangeiros. Aqui ele vai dizer que, quando chegou um determinado momento, ele percebeu que ele estava já de idade avançada e que ele recordou que uma pessoa da sua família havia feito com ele um empréstimo de um dinheiro. E ele temia morrer, e ele então pediu para o seu filho ir buscar a parte desse recurso que ele havia emprestado a um parente. E ele então vai chamar o seu filho. Só que antes de chamar o seu filho, ele vai dizer que ele se guardava, no versículo 11, de comer todo tipo de alimento que eram para os pagãos. Versículo 11 vai dizer: eu me lembrava em Deus com toda a minha alma, como o Senhor me concedeu grandes graças, até de no lugar do exílio me colocar como procurador naquele lugar. E ele vai falar no versículo 15, ainda no capítulo 1, eu tinha feito muitas esmolas para os meus irmãos, dava pão aos que tinham fome, dava roupa aos que estavam nus. Quando vi o cadáver de algum dos meus irmãos mortos, eu sepultava. Isso aqui são as obras de misericórdia corporais: alimentar os famintos, acolher os estrangeiros, ajudar os órfãos e as viúvas, vestir os que estão nus, sepultar os mortos, dar esmolas. Ele fazia isso sempre. E nos fala a palavra aqui de Deus que, por ele fazer o bem, ele vai receber o mal. Mas ele não deixava de fazer o bem. Todas as pessoas que ele viu nessa terra do exílio, que morriam, porque muita gente não queria obedecer o imperador, muita gente negava em comer alimentos consagrados, a cultuar outros deuses, eles eram mortos. Eles eram mortos. E Deus foi benevolente com Tobit, que mesmo se mantendo fiel, nada nunca o tocou. E ele via essas pessoas morrendo, e ele então tinha misericórdia, pegava essas pessoas e levava escondido para a casa dele, escondia essas pessoas durante o dia, quando todos dormiam, ele abria uma cova e sepultava, não deixava nenhum dos seus compatriotas, aqueles que vieram também exilados, morrerem sem ter uma sepultura digna. É uma obra de caridade, sepultar os mortos, é um princípio cristão que nós precisamos seguir, o devido cuidado com os nossos mortos e uma sepultura, né, que é o direito que todo corpo tem. E ele então via que essas pessoas eram mortas em praça pública, e ele então pegava essas pessoas. E à medida que ele foi fazendo isso, os imperadores ficaram com revolta dele e tentaram matá-lo. E faziam de tudo para tirar dele todas as coisas. Então chegou um momento que eles arrancaram tudo de Tobit, tudo que ele tinha. E ele foi mandado para um outro lugar sem nada, por ele estar sepultando os mortos, que o imperador queria que esses corpos apodrecessem em praça pública. Ele não deixava, mesmo correndo risco de vida, ele pegava essas pessoas e sepultava. Vai falar no capítulo 1, versículo 20. Todos os meus bens foram arrebatados, não me restou nada, a não ser Ana, minha esposa, e meu filho Tobias. E ele ainda continuava a sepultar os mortos. Por fazer o bem, ele recebeu o mal, mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Aqui tem um grande ensinamento, Aquele que é justo, mesmo recebendo o mal, pelo bem que faz, ele em tudo, ele é fiel a Deus. E fala a palavra lá no capítulo 2, que vai dizer assim no versículo 2, capítulo 2, ele vai dizer para o seu filho: filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre de coração fiel e traz aqui para comer conosco. Ele sempre chamava as pessoas pobres para poder sentar com ele na mesa. Imagina, você vai fazer uma festa, vai celebrar, aqui ele está celebrando Pentecostes, uma festa, aquela festa das colheitas, e ele então, o que ele fazia? Ele chamava as pessoas pobres para sentar com ele. Por isso Jesus vai dizer, quando der uma festa, não chame os ricos, aqueles que podem te dar por aquilo que você está fazendo, mas vai na rua, chama os pobres, coxos, aleijados,
e coloca ele na mesa contigo e oferece ele aquilo do que você tem, porque eles não têm como te dar a recompensa, o retorno, e você terá a recompensa de Deus. Todo esse ensinamento, esse discurso de Jesus é daqui. É daqui. Ele então vai dizer para o seu filho: meu filho, vai buscar, versículo 2, capítulo 2, vai procurar entre os nossos irmãos um pobre de coração fiel e traz aqui para comer conosco. Ele então saiu, Tobias saiu, e quando ele chegou na praça, ele viu que havia pessoas mortas. Ele correu então e disse para o seu pai: pai, eu voltei e não encontrei ninguém, porque há mortos que foram estrangulados em praça pública. Na mesma hora Tobit levantou, vai dizer o versículo 4, levantei-me imediatamente, deixei o meu prato, fui tirar um homem da praça e coloquei ele no meu quarto, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me, tomei a refeição com tristeza, recordando-me da palavra do profeta Amós: transformarei as vossas festas em lutos. No dia seguinte, peguei e depositei ele numa cova e sepultei e dei sepultura digna a ele. E vai falar que depois que ele fez isso, no outro dia de manhã, olha o que aconteceu com ele. Ele estava diante do sol, esquentando o sol, e ele não reparou, versículos 10, o capítulo 2. Ele não reparou que haviam pardais em cima do muro. Caiu nos seus olhos excremento dos pardais, produzindo nele manchas brancas. Ele foi aos médicos para tratar, e quanto mais aplicavam pomadas, mais manchas cegavam seus olhos, até que ele ficou completamente cego. Fiquei cego durante 4 anos. Olha o que nos fala a palavra. Aqui tem um ensinamento profundo. Primeiro, ele perdeu tudo fazendo bem e continuou fiel. Aqui vai falar agora que além de perder tudo, ele depois reconstitui muitas coisas pela fidelidade. Ele agora perde aquilo que é necessário para a vida, a visão. Ele fica cego, ou seja, em relação à saúde, ele fica cego, mas mesmo assim ele permanece fiel a Deus. Fiquei cego durante 4 anos. Então ele vai escutar a sua esposa dizendo: o que adiantou você ser fiel a Deus? O que adiantou as suas esmolas? O que adiantou a sua caridade? O que adiantou você sepultar os mortos? Olha o que te aconteceu, de nada te vale todo o bem que você fez, como a mulher de Jó. Olha o que essa mulher vai dizer para ele. De que adianta a sua caridade, a sua fé nesse Deus? Olha, você perdeu tudo e agora você está cego. Olha o que essa mulher diz para ele. Versículos, capítulo 2, versículos 14. Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem que isso te acarretou, ficaste cego. Ele naquele momento ele se entristeceu, com a alma desolada, suspirando, ele chorou, porque ele era fiel a Deus, sempre foi fiel, mesmo perdendo tudo e agora perde a visão. Aqui vai nos mostrar os questionamentos que às vezes a vida faz diante de nós, diante de um justo que é fiel a Deus, e quando passa uma dificuldade, a primeira coisa que acontece são as vozes que não vêm de Deus, questionando, provando, perguntando: o que te vale a tua fé, o que te vale os teus textos, as tuas novenas, as suas missas, as suas orações, como se uma pessoa que fosse fiel a Deus não pudesse passar dificuldade, não pudesse passar desafios. Desafio faz parte na vida de quem é fiel a Deus também. Problemas faz parte na vida de quem é fiel a Deus também. Enfermidade faz parte na vida de quem é fiel a Deus também. Isso não significa abandono de Deus, mas é aquele que é fiel, mesmo na enfermidade, ele permanece diante de Deus. Mesmo na contrariedade, mesmo na perda, nada tira um homem ou uma mulher de Deus da presença dele, quando há fidelidade verdadeira no seu coração. E mesmo que pareça que há um tempo da ausência de Deus, Deus tudo vê. Deus tudo vê. Olha o que nos vai falar a palavra. Naquele momento que ele escutou isso, a sua alma ficou desolada. Ele chorou.
Só que ele não vai reclamar, ele não vai brigar, ele não vai entrar em depressão, ele não vai brigar com ninguém. Ele se coloca diante de Deus em oração. Olha o que nos fala, um grande ensinamento para a gente enfrentar as dificuldades, um grande ensinamento que um justo faz no momento de dificuldades, que é rezar. Ele então começou essa prece: Tu és justo, Senhor, em todas as suas obras, todos os teus caminhos são graça e verdade, Tu és juiz do universo. E agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, não me castigue pelos meus pecados, nem pelos meus erros, nem pelos meus pais, pois pecamos em tua presença e desobedecemos aos teus mandamentos, e nos entregastes ao erro, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria, de todos os povos entre os quais nos dispersaste, e agora todas as suas sentenças são verdadeiras, quando me trata segundo as minhas faltas, segundo a falta dos meus pais, pois não obedecemos as tuas ordens, encaminhamos a verdade de ti. Agora trata-me como lhe aprouve, diga-me retirar minha vida, para que eu desapareça da face da terra, e de novo me volte ao pó, pois para mim mais vale morrer do que viver. Sofri ultraje sem motivo, imensa é minha tristeza, Senhor. Espero que tua decisão me liberte dessa provação. Deixa-me partir para a morada eterna. Não afaste teu rosto de mim, Senhor, pois é melhor morrer do que passar a vida aguentando o mal inexorável. Eu não quero mais ouvir injúrias contra mim. Ele se derrama diante de Deus. Ele entrega diante de Deus toda aquela tristeza que ele está passando. Não entrega nas mãos, não é de homens. Ele entrega nas mãos de Deus na oração. Ele reza clamando a Deus. E essa oração foi escutada por Deus. Agora para um pouco a história de Tobias, de Tobit, e entra agora a história de Sara. Capítulo 3 vai dizer que Sara era uma mulher parente de Tobias e de Tobit, e que ela tinha um grande sonho. O seu sonho era casar, constituir uma família, e todas as vezes que Sara casava, vai trazer o nome de um demônio aqui chamado Asmodeu. Ele matava todos os maridos de Sara na noite de núpcias, e o homem não chegava a tocar nela, morria logo após o casamento. Olha o que fala. Para um pouquinho agora a história de Tobit, que estava chorando diante de Deus em oração, e entra agora um pouco a história de Sara. Naquele mesmo dia que aconteceu tudo aquilo com Tobit, Sara, filha de Raquel, habitante da Etábata na Média, teve também de ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada 7 vezes em casamento, e Asmodeu, o pior de todos os demônios, matava os seus maridos um após o outro, antes que tivesse unido com ela o seu esposo. A serva lhe disse: Tu que matas o teu marido, já foste dada a 7 homens e não fostes feliz sequer com nenhum deles. Queres castigar-me por ter matado os seus maridos? Vai procurá-los, que nunca veja de ti um filho. Naquele mesmo dia, a alma de Sara encheu de tristeza. Olha o que nos fala. Ela também era uma mulher justa. Ela pôs-se a chorar e subiu para o quarto de seu pai, muito triste, com desejo de morte. E ela assim orou: Bendito seja Deus de misericórdia, bendito seja o nome pelo teu século, de todas as suas obras, e bendigam para sempre. Volta agora o meu rosto e levanta os meus olhos para ti, que tua palavra me livre da terra, pois não quero mais ouvir ultraje. Tu sabes, Senhor, que sou pura, homem algum me tocou, não desonrei o teu nome, nem o nome de meu pai. Na terra do meu exílio, sou filha única de meu pai. Ele não tem outro filho para herdar, não tem junto de si um irmão algum, nem parente que me possa dar reserva. Já perdi 7 maridos, por que deverias eu ainda viver? Se não lhe apraz, Senhor, dai-me a graça de morrer, olha-me com compaixão, e não tenha eu que ouvir injúrias. 2 pessoas que rezaram e colocaram os seus sofrimentos é diante de Deus, não é diante dos homens, não é diante de um Facebook, não é diante de um Instagram, não é diante de uma publicação, porque tem gente que quando está enfrentando dificuldade, coloca lá no Face, publica para todo mundo ver. Subiram para o quarto, para o andar de cima, entraram na intimidade, rasgaram o coração. É com Deus, rasgar o coração é para Deus. E naquele mesmo momento, olha o que fala, marca aí no capítulo 3, versículo 16, entra aqui então a história de São Rafael. Naquele instante, a glória de Deus foi ouvida pela oração de ambos, e foi enviado Rafael
para curar os dois, para tirar as manchas dos olhos de Tobite, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dar Sara, filha de Raquel, como esposa a Tobias, filho de Tobite, e livrá-la do demônio Asmodeu, o pior de todos os demônios. Entra aqui então a história de São Rafael, nesse contexto em que Tobite e Sara, Tobite, homem justo, Sara também uma mulher justa, Tobite perdeu tudo e também ficou doente, enfermo, mas não perdeu a sua fidelidade. Sara perdeu todos os maridos, enfrentou injúrias e todos os dois rasgaram o coração diante de Deus. E nos mostra que a oração foi apresentada no trono de Deus e foi enviado dos céus São Rafael. Os anjos precisam da oração para intervir diante de Deus. E naquele mesmo tempo, Tobite lembrou que ele tinha um dinheiro com seu parente e pediu então para que Tobias fosse buscar esse dinheiro e que ele pudesse também encontrar uma mulher de sua família, de sua linhagem, para se casar, porque era proibido eles casarem com filho dos pagãos, para manterem a descendência e a promessa de Deus. E ele então pediu ao seu filho que buscasse alguém que pudesse o levar aonde estavam os seus parentes, para receber o dinheiro que lhe era de direito e que para recebesse também uma mulher em casamento. E ele vai dizer: meu filho, quando eu morrer, dai-me uma sepultura digna, agora vai buscar alguém para que te leve para este lugar onde você vai encontrar uma esposa e trazer o meu dinheiro, que é necessário para vocês neste momento. E olha esse grande ensinamento, vai marcar na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 5 seguintes, ensinamento de Tobias, de Tobite, que vai dizer para o seu filho os caminhos para que a intervenção de Deus haja. Aqui nós vamos ver então, São Rafael vai entrar nessa história, mas aqui tem todo um ensinamento de como os anjos de Deus atuam numa vida. Eu preciso viver isso aqui que Tobite vai dizer a Tobias, meu filho. Capítulo 4, versículo 5 seguinte, você vai marcar isso na sua Bíblia, você vai gravar isso no seu coração. Meu filho, lembra-te do Senhor todos os dias e não queira pecar, nem transgredir os seus mandamentos. Pratica justiça todos os dias de sua vida e não andes pelo caminho da injustiça. Pois se agires assim, conforme a verdade, você vai ter êxito em tudo aquilo que você fizer, como todos os que praticam a justiça. Toma dos teus bens e da esmola. Nunca afaste o teu rosto de algum pobre, e Deus não afastará de ti a tua face. Regula a tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tem muito, dá mais. Se tem pouco, dá menos. Mas não tenha receio de dar esmola, que é a caridade, porque assim vai acumular um tesouro para o dia de tua necessidade, pois a esmola livra da morte e impede de cair nas trevas. Marque isso aí na sua Sagrada Escritura e guarda isso na tua alma. A esmola aqui não é só dar dinheiro, não. A esmola significa caridade, toda a caridade feita ao outro. A esmola livra da morte, impede de que caia nas trevas. Dom valioso a esmola para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda impureza. Versículo 13. Tu também, meu filho, dá preferência aos teus irmãos e que teu coração não ensoberbeça, fazendo-te desprezar teus irmãos, os filhos de tua filha e teu povo. Escolhe, pois, uma mulher dentre eles, pois o orgulho acarreta a ruína e a inquietação, a ociosidade. Olha o que fala aqui. O que é ociosidade? Ficar à toa sem fazer nada. A ociosidade traz a pobreza e a penúria, porque a mãe da indigência é a ociosidade. Ficar à toa. Às vezes ficar parado demais, não fazer nada, ficar esperando as coisas cair do céu. A ociosidade traz a pobreza. Não retenhas até o dia seguinte o salário daquele que trabalha para ti, mas entrega imediatamente. Se serves a Deus, será recompensado. Marca isso na sua Bíblia. Às vezes a gente quer a recompensa de Deus, mas a gente não faz nada para Deus.
como diz, venha só o nosso reino, né? E no reino do outro, no reino de Deus, nada. Serve a Deus e será recompensado por Ele. Ser vigilante, meu filho. Em todas as tuas ações, mostra-te educado em tudo e em todo o teu comportamento. Não faça a ninguém o que não queres que façam a ti. Não beba vinho até embriaguez, e não faça da embriaguez a tua companheira. Dá do teu pão a quem tem fome, de tua roupa àqueles que estão nus. Dá esmola de tudo que tem. Se deres esmola, não haja tristeza no teu olho. Põe com largueza o teu pão, o teu vinho sobre o túmulo dos justos, e não Deus pecador. Busca o conselho de toda pessoa sensata, e não despreze nenhum conselho salutar. Agradeça a Deus em toda circunstância. Não é reclamar. Agradeça a Deus em toda circunstância. Pede a Ele que dirija o seu caminho e que chegue a bom termos as tuas veredas e teus projetos, pois nem toda nação possui a sabedoria. É o Senhor quem dá o dom de desejar o bem. Segundo o beneplácito, Ele exalta ou rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Portanto, meu filho, lembra desses mandamentos e não permita que se apague do teu coração. Guarda isso, você vai marcar. Isso aqui é mais do que um ensinamento. Isso aqui é um caminho para que a ação dos anjos se manifeste. Vai entrar aqui a história de São Rafael. E a partir de São Rafael, entra a história de todo o sobrenatural, o mistério do mundo angélico. Se manifesta naquele que guardam esses mandamentos. Aqueles que guardam esses mandamentos, eles são cercados do mundo sobrenatural, da ação dos anjos de Deus. E depois que ele vai dar esse ensinamento, depois você vai ler isso com calma e vai marcar todos esses ensinamentos. É um capítulo que traz vários ensinamentos de Deus para a gente poder tocar nas manifestações de Deus na nossa vida. Depois ele vai então entrar na história de Tobias, falando sobre São Rafael, que vai aqui acompanhar Tobit, que vai acompanhar Tobias. Então Tobit pediu: meu filho, vai e arruma então alguém para te levar até este lugar onde está o meu parente, para receber dele o dinheiro e também receber uma esposa. Vai falar no capítulo 5, então, versículo 4 seguintes. Tobias saiu à busca de alguém que conhecesse o caminho, que fosse até ele em média. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe: de onde vem? Aí ele vai dizer que veio de Média. Ele vai dizer: é esse lugar que eu preciso ir. Ele se apresentou a Tobias com outro nome. Ele disse um outro nome a Tobias e se apresentou. Isso quer dizer o quê? O anjo de Deus que vai caminhar, vai estar junto daqueles que querem fazer a vontade de Deus. O anjo então entrou na casa de Tobit, saudou primeiro. E ele respondeu: desejo-te grande alegria. Disse Tobit: que alegria posso ter? Eu já estou cego. E o anjo disse, só que não sabia que era um anjo: tenha confiança, Deus em breve te dará a cura, confia. Ele então perguntou quem era. Ele então disse que era parente de uma pessoa que ele conhecia. Ele chamou-se de Azarias, mas na realidade era São Rafael. Ele se apresentou como um homem cujo nome era Azarias e vai dizer toda a sua descendência, mas na realidade era para que Tobit pudesse confiar nele e deixar seu filho caminhar com ele. E ele então caminhou, foi levar Tobias para a Média, um lugar onde ele ia encontrar com os parentes e receber ali Sara como esposa e o dinheiro do seu pai para poder voltar. No meio do caminho, entra então uma história que vai falar do peixe. Por isso a imagem do São Rafael com peixe. Ele partiu então com Tobias, acompanhado do anjo, só que ele não sabia que era o anjo Rafael. Para ele era Azarias. E então caminharam juntos. Aconteceu que numa noite acamparam à margem do rio Tigre. Tomando, Tobias desceu ao rio para lavar os pés, quando soltou da água um grande peixe que queria devorar o pé. Ele gritou a Azarias, que era o anjo Rafael, e disse: o anjo Rafael lhe disse: agarra esse peixe e segura firme. Tobias dominou o peixe,
e agarrou e o levou para a terra. E o anjo acrescentou: abre o peixe, tira dele o fel, o coração e o fígado e guarda. Ele não sabia o que queria fazer com aquilo, mas ele tirou. Tira o fel, o coração, o fígado e guarda. Pois o fel e o coração e o fígado são remédios úteis. O jovem abriu o peixe, tirou, assou uma parte e o restante salgou e levou para o caminho. Então Tobias ficou com aquela preocupação, inquietação e perguntou a Azarias, que era São Rafael: meu irmão, que remédio há no coração, no fígado e no fel do peixe? Respondeu: se você queimar o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou uma mulher atormentada por um demônio, o espírito mau sai dela. A fumaça vai afugentar e fazer desaparecer para sempre. Quanto o fel, untando ele os olhos de um homem com mancha branca e soprando sobre as manchas, ele ficará curado. O coração e o fígado aqui é mais do que algo físico. Aqui vai falar que o coração e o fígado queimado de um peixe vai simbolizar a oração que traz a graça de Deus e afugenta os demônios. Então aqui ele vai guardar o fel, vai guardar o fígado, vai guardar o coração, e ele então vai caminhar com São Rafael até a casa dos seus parentes. Azarias então vai conversar com Rafael, Azarias então, que é São Rafael, vai conversar com Tobias, e Tobias vai dizer: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que lá junto dos meus parentes existe Sara, uma mulher que teve 7 maridos e que todos morreram na noite de núpcias, morriam no momento das núpcias e ela enterrava todos. Ouvi que um demônio matava, eu tenho medo de ir para lá. E São Rafael então vai dizer: meu irmão, não tenhas medo desse demônio, você vai tomá-la como esposa. Olha o que diz para ela: você vai recebê-la como esposa. E ele diz: de modo algum, todos os 7 maridos morreram. E ele vai dizer: quando você entrar no quarto nupcial, você vai tomar o fígado, o coração do peixe e vai colocar sobre as brasas, e naquele momento ela será liberta. E ele então foi, e vai dizer, depois do momento, vai levantar ambos e vai fazer oração ao Senhor para que o Senhor lhe conceda graça e proteção. E ele ficou com medo de assumir Sara como esposa, mas nos fala aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 19, quando Tobias viu a Sara, ele enamorou-se de tal modo que seu coração não podia mais separar-se dela. E ele então vai tomá-la como esposa, e ele vai receber o dinheiro lá do seu parente. Eles vão ficar muito felizes, porque vai ver um parente que há anos não via, que era o filho de Tobit, que era Tobias, e ele então vai pedir Sara em casamento. E o pai de Sara vai dizer, capítulo 7, versículo 12 seguintes, que o Senhor do céu faça vocês felizes essa noite, meu filho, que ele vos dê a graça e sua paz. Raquel chamou sua filha Sara, e quanto ela, e ele apresentou, tomou pela mão, entregou Tobias, dizendo, recebe-a, pois, como tua esposa, e que Deus dos céus vos guie para o bom caminho. Naquele mesmo momento, que o Senhor do céu mude a sua tristeza em alegria. Tem confiança, minha filha. E saiu. Ele então tomou Sara como esposa, foi para o quarto nupcial. E no momento que ele foi, os pais de Sara mandaram abrir um túmulo, já esperando que ele morresse no dia seguinte, como aconteceu com 7 maridos. Olha no capítulo 8 o que vai dizer. Os pais tinham saído e fechado a porta do quarto. Então Tobias levantou-se do leito junto com sua esposa e disse, levanta-te, minha irmã, oremos e peçamos ao nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos salve. Ela se levantou e começaram a orar e pedir para obterem a salvação. E tem toda uma oração. Isso é o simbolismo do coração e do fígado do peixe queimado em brasas. Eles casaram como filhos de Deus e não foram já de uma vez para a noite de núpcias. Oraram a Deus, rezaram diante de Deus, clamaram diante de Deus, pedindo a proteção de Deus.
E no momento que eles queimaram aquele coração e aquele fígado do peixe e clamaram a Deus, Rafael, naquele mesmo momento, acorrentou o demônio Asmodeu. E no dia seguinte, então, quando o pai de Sara acordou, mandou o escravo entrar no quarto para ver se ele estava morto. Quando chegou no quarto, ficou surpreso, ele estava vivo e dormindo tranquilo com a sua esposa Sara. E aí, Sara é liberta e é dada a Tobias como esposa. E depois, então, eles recebem o dinheiro e querem voltar para casa porque Tobias precisava ver o seu pai, Tobit, que estava enfermo. Então, depois que despediram, eles foram embora e voltaram para a casa de Tobit. Tobit estava cego. Então, quando ele entrou dentro de casa, já com a sua esposa, com o dinheiro que ele foi buscar, o padre está abreviando a história, depois vocês vão ler toda essa história com calma. Capítulo 11, versículo 7. Rafael disse a Tobias: antes que se aproxime do seu pai, asseguro, os seus olhos vão se abrir. Você vai ungir os olhos do seu pai com fel do peixe, e o remédio fará as manchas brancas se contraírem e elas cairão dos olhos do seu pai como escama. Assim teu pai vai recuperar a vista e a visão. São Rafael é invocado como um anjo de cura, anjo de libertação, por libertar Sara de Asmodeu, por união de casais, invocado em momento de conflitos em casamentos, invocado para proteger todas as situações que se levantam para provocar separações. Então, Rafael vai dizer isso para Tobit. Ele então se levantou e aproximou-se do seu pai, tendo na mão o fel do peixe, soprou os olhos do seu pai, abraçou e disse: tem confiança, pai? Aplicou o remédio, esperou um pouco. Depois, com ambas as mãos, tirou as escamas do canto dos olhos. Então o pai caiu ao pescoço e chorou: agora te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. Agora vejo o meu filho Tobias. Depois você vai ler isso tudo com calma, que o padre está abreviando. Então aqui nós vemos como São Rafael, ele vai intervir na vida de Tobit, de Sara e de Tobias, porque eram pessoas fiéis. Vai trazer a libertação, vai trazer a cura, vai trazer a graça do casamento, vai trazer a bênção sobre essa família, e eles então vão ficar agradecidos com Azarias. E então vai dizer: meu filho Tobias, chama este homem que te acompanhou e dá a ele uma porção boa de tudo aquilo que você trouxe, porque ele tem mais direito sobre todo esse dinheiro que você trouxe do que nós, porque ele te fez arrumar uma esposa em casamento, ele libertou, ele te conduziu para a libertação de Sara e ele trouxe a cura aos meus olhos. Deus tem sido favorável conosco, meu filho. Chama ele e paga tudo aquilo que você trouxe e dê para ele como recompensa. Então, capítulo 12, São Rafael agora se revela: filho, já é tempo de pagar o salário ao homem que te acompanhou. Eles então chamaram Azarias, que era São Rafael, e Tobias lhe disse: toma como salário a metade de tudo que eu trouxe, e eu sou agradecido por tudo, e vá em paz. Então Rafael chamou à parte Sara, Tobias e Tobit, e lhe disse: bendize a Deus, depois você vai marcar isso na sua Bíblia, e proclamai entre todos os viventes os bens que ele vos concedeu. Cantai seu nome, manifestai a todos os homens as ações de Deus, como ele o merece. Eu agora vou vos revelar tudo aquilo que aconteceu. Agradecei dignamente a Deus, praticai o bem. Olha o que ele diz: praticai o bem e a desgraça nunca vai te atingir. Mesmo que um mal se aproxime, toque, como a enfermidade, como a opressão, se você pratica a caridade, Deus vai se manifestar a teu favor. Vou revelar e publicar agora tudo. Praticai o bem e a desgraça não vos atingirá. Olha o que diz São Rafael: boa coisa é a oração acompanhada de jejum. Melhor
É a esmola com justiça do que riqueza com iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular tesouro. A esmola livra da morte, purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão vida longa. Os que cometem pecado e injustiça são inimigos da própria vida. Vou dizer agora toda a verdade, sem esconder nada. Já vos ensinei que é conveniente manter oculto o segredo do rei, mas é honroso manifestar as obras de Deus. Quando tu e Sara fazia a oração, era eu que apresentava vossas súplicas diante da glória de Deus e as lia. Eu fazia o mesmo quando você enterrava os mortos, quando não hesitava de levantar da mesa, deixando a refeição para ir sepultar os mortos. Fui enviado para provar tua fé. E Deus enviou ao mesmo tempo para curar e dar à tua nora a libertação. Eu sou Rafael, um dos 7 que estão sempre presentes diante da glória de Deus. Olha aqui São Rafael se manifestando, um anjo se manifestando, falando o seu nome, falando a importância das obras de jejum, das obras de caridade, as obras de misericórdia corporais, que são os instrumentos que os anjos utilizam para apresentar diante de Deus. Nenhuma obra de caridade que você faça passa despercebido aos olhos de Deus. Nada daquilo que de bom você faz deixa de ser esquecido por Deus. Por isso, a palavra que nós ouvimos esse fim de semana, dá de vestir a quem está nu, dá de alimentar a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, visitar os enfermos, cuidar dos enfermos, sepultar os mortos, são as obras de caridades. As obras de misericórdia corporais, elas são instrumentos da ação dos anjos de Deus diante de Deus. É apresentado, nada daquilo que nós fazemos é esquecido, nem pelos homens, nem por Deus. Por isso que na palavra nos fala que no momento do julgamento Deus vai dizer: eu vos conheço, tomai posse do reino. Para outros, não te conheço, nem sei de onde sois, afastai-vos de mim, porque eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu e não me vestiste. Eu era estrangeiro, não me acolhestes. Eu estava doente e não me ajudastes. Eu estava preso e você não foi me visitar. Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando fizeste isso a qualquer um, foi a mim que fizeste. Afastai-vos que eu não te conheço. Nós nos tornamos conhecidos de Deus quando temos o que apresentar diante de Deus, que são as obras de caridade. Por isso, no período da Quaresma, a igreja nos apresenta oração, jejum e caridade como caminhos de preparação para a maior festa que temos, que é a Páscoa. Crescemos espiritualmente quando nós praticamos as obras de oração, de jejum, de caridade, acompanhados da verdade e da justiça de Deus. Isso traz a intervenção de Deus, o sobrenatural. Aqui nós vimos São Rafael se revelando, e quando ele fala, eu sou um dos 7 que assiste diante da glória de Deus. Toda a oração que nós fazemos, São Rafael está aqui. Aqui está a fonte de toda a nossa devoção, São Rafael, que nós rezamos toda terça-feira, rezar pela cura das enfermidades, invocar a presença de São Rafael, que traz a cura, que traz a libertação. Eu sou um dos 7. Não quer dizer que existem só 7 diante do trono de Deus, só 7 anjos. Não. Aqui quando ele fala 7, significa que existem miríades e miríades, milhares de milhares, porque 7 é símbolo de um infinito, de uma perfeição, de algo grandioso diante de Deus. Então existem milhares de anjos na presença de Deus, e ele é um deles, aqueles que apresentam diante de Deus. Por isso que Jesus mesmo vai dizer, quando vai falar das crianças, os anjos desses pequeninos estão sempre diante da face de Deus. Então a palavra de hoje vai nos dizer que a fidelidade, as obras de justiça, de caridade, o dar esmolas, o jejum, sepultar os mortos, fazer o bem, ajudar aqueles que precisam, as obras de caridade acompanhadas de oração, jejum e caridade, traz a manifestação de Deus na nossa vida, a intervenção de Deus na nossa vida. Depois ele vai dizer, capítulo 12, versículos 16 seguintes: não tenhais medo, a paz esteja convosco. São Rafael vai dizer, bendizei ao Deus para sempre, se estiver convosco. Não foi por pura benevolência minha para convosco, mas por vontade de Deus. Bendizei a Deus, parecia que eu comia junto de ti, mas foi só aparência. Vou voltar para aquele que me enviou. E no mesmo momento, São Rafael sumiu diante deles, que eles chamavam de Azarias. E a palavra de Escritura vai dizer que os anjos sempre podem se manifestar
na imagem de uma pessoa visível quando tem uma missão dada por Deus. Como nós vimos na história de Abraão, que foi visitado por anjos, aqui também nós vemos os anjos de Deus, a intervenção de São Rafael, de modo muito especial, trazendo aqui o quê? Que ensinamento que traz a palavra de Deus, a história de São Rafael. Então nós estamos um povo que está no tempo do exílio, está longe da terra que é Jerusalém, está longe do templo, mas a oração, o jejum e a caridade, a esmola, a prática de fidelidade nos faz estar na presença de Deus, mesmo que pareça que eu esteja longe do lugar sagrado. O lugar sagrado é a presença de Deus que habita junto daqueles que estão junto de Deus, pela prática da oração, do jejum, da caridade, pela prática da fidelidade e da justiça. Não importa onde estou, não importa o que eu enfrento, não importa o que eu passo, se eu vivo na fidelidade, Deus está comigo. Aonde eu estiver, enfrentando o que eu estiver enfrentando, Deus está comigo. Esse é o ensinamento que a palavra, que o livro de Tobias nos traz. A fidelidade traz o auxílio de Deus diante de qualquer situação. Mesmo que eu pareça estar distante dos meus sonhos, dos meus projetos, mesmo que eu enfrente uma enfermidade, mesmo que eu enfrente perseguições, mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu seja contrariado, mesmo que as outras pessoas que estão ao meu redor não me compreendam, me persigam, me injuriam, me façam triste, se eu estou na fidelidade diante de Deus, Ele está comigo. Se você está na fidelidade diante de Deus, não importa o que você enfrenta, Ele está contigo e Ele vai manifestar, Ele vai agir. Os céus se movimentam a favor daquele que se mantém na fidelidade diante de Deus. A presença de São Rafael nessa história simboliza o agir do sobrenatural de Deus que manifesta na vida daqueles que são fiéis. Tobit, Tobias e Sara são sinais de homens e mulheres que são fiéis a Deus em qualquer situação. Eles tocam no sobrenatural de Deus, que parece que Deus demora, mas no momento certo Ele vai agir. Parece que está tudo acabado diante dos olhos dos incrédulos, daqueles que não confiam em Deus, mas de todo mal, Deus tira um bem maior. E quando nós confiamos e mantemos fiéis, independente de qualquer situação, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai se manifestar. Que Deus te dê essa graça, a graça que precisamos, a fidelidade. Em qualquer situação, eu preciso ser fiel a Deus. Depois você vai ler toda essa história de Tobias, que é belíssima. Faça o compromisso de, ao longo dessa semana, antes de chegar a semana que vem, depois nós vamos ver outras histórias, nós vamos ver ainda a história de Judite, a história de Esther. Então é necessário você ver isso com calma, senão você vai ficando para trás nas histórias da Sagrada Escritura. É bom você conhecer, e o livro de Tobias vai nos mostrar como os anjos têm grandes ensinamentos, como o sobrenatural de Deus age na nossa vida, como ser justo diante de Deus, como o sobrenatural de Deus age, quais os elementos que os anjos precisam para apresentar diante de Deus, como eu me torno conhecido diante de Deus, diante dos anjos, que são as práticas todas aqui que a história de Tobit e Tobias vai nos ensinar. Depois leia com calma, pegue esse livro de Tobias. Padre, minha Bíblia não tem livro de Tobias. Arruma outra, porque sua Bíblia é Bíblia de protestante. Então, você precisa ler o livro de Tobias. Por isso que a gente vê que a Bíblia católica, ela tem o livro de Tobias, e o livro de Tobias vai ser elemento para as pregações, para os ensinamentos de Jesus, quando ele vai nos evangelhos nos trazer ensinamentos. Isso nos mostra que mesmo os escritos de língua grega, escritos fora da terra prometida, eles são inspirados por Deus. Eles têm ensinamentos dados por Deus para nos mostrar a manter no caminho da fidelidade. Está aí daqui um dos elementos que mostra a diferença de uma Bíblia católica para uma Bíblia protestante. Lê depois, risca, marca. A minha Sagrada Escritura está toda marcada, toda riscada. Palavras que às vezes eu não posso esquecer, está aqui marcada. Leia de novo, volta de novo, reza com a palavra. O livro de Tobias não é só para ler, é para rezar. Você lê, volta, medita, marca aquilo ali, reza com aquela palavra, que ela traz um grande ensinamento para a nossa vida. Busque a palavra de Deus e ela será a luz para te conduzir, para te orientar. A palavra nos ensina que as pessoas às vezes se perdem por falta de conhecimento. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela mesmo vem nos orienta. Ela mesma vai nos formando, vai nos orientando. Dificilmente um homem que caminha na palavra
vai se perder no caminho. E a prova está aqui no livro de São Rafael. Os anjos permanecem junto daqueles que vivem na fidelidade. E aqui nos ensina como os anjos se manifestam numa alma. Que Deus te faça fiel, que Deus te dê a graça da fidelidade. Como Tobias, Sara e Tobit, nós decidimos esperar e confiar em Deus. Mesmo que tudo pareça difícil, nós esperamos confiar e esperar, porque sabemos que Deus e os seus anjos na nossa vida vão se manifestar. Que São Rafael abençoe, proteja e guarde a sua vida. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o texto que nós rezamos, São Rafael, curai-nos, São Rafael, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Guiai-nos por quê? Primeiro ele guiou Tobias no caminho. Guiai-nos, libertai-nos. Depois ele liberta Sara de Asmodeu e do demônio que atormentava aquela família. E depois ele cura Tobit daquela cegueira. São Rafael, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Deus abençoe, proteja e guarde a sua vida. Que desça sobre você, sobre a sua vida, a bênção, a proteção, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Pela intercessão de São Rafael, alcance-vos a poder, a cura, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus. Que a palavra se torne vida na sua vida, se torne carne na sua história e que possamos beber e nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus. Depois lê com calma, lê essa palavra e vai marcando e faça dessa passagem da Sagrada Escritura um sustento e uma norma para a sua vida. Depois nós vamos ver um pouquinho da história de Judite, belíssima história de Judite. Nós vamos ver um pouquinho também da história de Esther, da história de Macabeus, da história de Jó. Homens e mulheres que mesmo diante de opressões, de sofrimento, de perdas, de dificuldades, foram fiéis e viram a glória de Deus. Deus abençoe, fica com Deus. Na nossa vida são dela as maiores vitórias, saúde e paz, que é a saudação que São Rafael faz a Tobit e que eu faço a você. Deus abençoe, que Deus te comunique uma grande alegria. Foi isso que São Rafael proclamou quando entrou na casa de Tobit, que estava enfermo. Que Deus te comunique uma grande alegria. Fica com Deus. Deus abençoe a Liniara, a Kelly, a Elma rezando conosco, a Larissa, a Délia, a Tatiane, a Maria. E nós pedimos a proteção de São Rafael. Sempre São Rafael é invocado para nos ajudar diante das dificuldades entre casamentos, para nos ajudar diante de libertações, para nos ajudar diante de situações que precisamos que os nossos filhos sejam guiados por Deus. É invocado no momento de situações de casamentos e para a cura física, espiritual e emocional. Rafael, que significa medicina de Deus. Deus quem cura, seja cura física, emocional ou espiritual. Deus abençoe. Fica com Deus. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim,
Espírito Santo,